Olá, sejam bem-vindos à aula 4 do mini curso do QI Elétrico. Para um melhor aprendizado, é indispensável a visualização das aulas apresentadas anteriormente. Nesta aula, vamos realizar o lançamento dos quadros de distribuição e a definição dos circuitos. Iniciaremos esta aula lançando o quadro de distribuição do apartamento no pavimento térreo. Portanto, na janela de edificação, acesse o projeto Fiação do pavimento térreo, executando um duplo clique sobre o mesmo. Acesse a guia Lançamento e no grupo Rede, defina a posição como média. Ainda na guia Lançamento, no grupo Quadro, defina o esquema Fase mais Neutro e clique sobre o botão Quadro de distribuição. Na barra de comando, ative a ferramenta de captura ponto paralelo e desabilite a captura personalizada. Observe que a barra de comando nos mostra a mensagem quadro de distribuição, posição, distância e sugere 5. Pressione a tecla Enter. Neste momento, a barra de comando mostrará a mensagem quadro de distribuição, posição, linha de referência. Clique na linha que representa a parede da cozinha. A barra de comando então mostra a mensagem quadro de distribuição, posição, direção. Deve-se informar a direção para dentro da parede. Dessa forma, clique em um ponto abaixo do ponto informado no item anterior. O programa, então, abrirá a janela de definição de peças. Ative o filtro Posição Vertical, Esquema e Disjuntor. Selecione o grupo Quadro de distribuição Chapa Pintada Embutir e nas peças listadas, selecione sem barramento DIN, referência SEMAR para 16 disjuntores unipolares. E a primeira simbologia. Após a seleção da peça, é preciso informar o ponto diretor para fazer o posicionamento. Mantenha a ferramenta ortogonal habilitada e clique em um ponto acima da peça. Pressione ESC para encerrar o comando. Com isso, lançamos o primeiro quadro de distribuição. Para lançarmos o quadro de distribuição do condomínio, iremos realizar o mesmo procedimento. Para isso, acesse a guia Lançamento e no grupo Rede defina a posição como média. No grupo Quadro, defina o esquema Fase mais Neutro e selecione o comando Quadro de distribuição. As ferramentas de captura já estão corretamente habilitadas e o programa mostrará a mensagem Quadro de distribuição, posição, linha de referência. Clique na linha que representa a parede da circulação. A barra de comando mostrará a mensagem quadro de distribuição, posição, direção. Deve-se informar a direção para dentro da parede. Desta forma, clique em um ponto à direita do ponto informado no item anterior. Na janela de definição de peças, ative o filtro Posição Vertical, Esquema e Disjuntor. Selecione o grupo Quadro de distribuição Plástico Embutir e nas peças listadas, selecione sem barramento DIN, referência SEMAR 16 disjuntores unipolares e a primeira simbologia. Após a seleção da peça, é preciso informar o ponto diretor, portanto, habilite a ferramenta ortogonal e clique em um ponto à esquerda da peça. Pressione ESC 2 vezes para encerrar o comando. Lançados os quadros, o próximo passo é definir a configuração de cada um deles. Para isso, acesse a guia Operações, grupo Exibir, comando Gerenciador. Expanda a árvore do pavimento térreo e clique com o botão direito do mouse sobre o QD1 e, em seguida, clique em Propriedades. No diálogo Propriedade dos elementos, selecione os parâmetros. Descrição: Quadro Apartamento. Fiação: Grupo Cabo Unipolar. Família ISO-PVC 450-750 Pirelli Pirastic EcoPlus. Condutores por fase 1. Esquema fase mais neutro. Tensão 220 volts. Proteção: classe dispositivo de proteção. Grupo disjuntor unipolar termomagnético DIN.
disjuntor de manutenção, classe dispositivo de proteção, grupo disjuntor unipolar termomagnético DIN. Em proteção IDR, selecione o esquema por grupo de circuitos manual. Para o nosso exemplo, utilizaremos dois grupos de IDRs. Portanto, para criar o segundo grupo, selecione o item Grupos e clique no mais que será exibido. Os dois grupos de DR utilizarão a classe dispositivo de proteção, grupo interruptor bipolar DR fase neutro. E para finalizar, selecione o DPS, dispositivo de proteção contra surto. Após selecionar as propriedades do QD1, ainda no diálogo Propriedade dos elementos, selecione o QD2 no lado esquerdo. Definiremos as mesmas propriedades mostradas no QD1, alterando apenas a descrição para quadro condomínio e a proteção IDR para o esquema por circuito. Finalizadas as propriedades, clique em OK. Após ajustarmos as configurações dos quadros, iremos definir os circuitos para os pontos. Para isso, na janela do gerenciador, clique com o botão direito do mouse sobre o QD1 e, em seguida, clique em Adiciona circuito. No diálogo aberto, definiremos as propriedades desse circuito, que serão descrição, iluminação, dormitórios e salas de estar e jantar, fiação, grupo, cabo unipolar, família, ISO-PVC 450-750, Pirelli Pirastic EcoPlus, tipo, iluminação e TUG casa e apartamento, esquema fase mais neutro, tensão 220, proteção, grupo, disjuntor, unipolar termomagnético DIN e a proteção IDR, esquema dispensar. Definidas as propriedades, clique em OK. No gerenciador, clique com o botão direito do mouse sobre o circuito recém-criado e, em seguida, clique em Definir circuito. Selecione as luminárias dos dormitórios e da sala de estar e jantar e pressione a tecla Enter. Neste momento, o programa exibirá um diálogo informando sobre a existência de pontos não selecionados nos comandos das luminárias e pedindo se o programa deve mudar os comandos para o circuito 1. Responda assim em todos os diálogos para que o programa coloque automaticamente os comandos das lâmpadas no circuito 1. Observe que as luminárias e seus respectivos comandos foram alterados para o número do circuito. Este procedimento deve ser realizado para criar a quantidade de circuitos desejada pelo usuário, e todos os pontos lançados no projeto devem ser associados a algum circuito. Sendo assim, para agilizarmos nosso curso, abrimos um novo arquivo com todos os circuitos do térreo criados. Devemos lembrar que também é necessário criar os circuitos do quadro de distribuição do condomínio para os pontos da circulação. Um novo recurso existente no QI elétrico permite adicionar aos quadros de distribuição circuitos reservas, que são considerados no dimensionamento do seu projeto. Para criá-los, acesse a guia Operações, grupo Exibir comando gerenciador, expanda a árvore do pavimento desejado e clique com o botão direito do mouse sobre o quadro 1. Em seguida, clique em Adiciona circuito reserva. No diálogo aberto, defina as propriedades do circuito, como fiação, tipo, tensão e proteção. No caso dos circuitos reservas, devemos informar a potência desejada. No nosso exemplo, 600 watts.
Finalizada a configuração, clique em OK. O projetista pode repetir o procedimento e adicionar a quantidade de circuitos reservas desejadas. Na aula 5 deste minicurso, iremos mostrar o lançamento dos eletrodutos e o lançamento do pavimento superior. Qualquer dúvida da aula 4, faça um comentário no post abaixo. Agradeço a atenção de todos.